irmãs e irmãos presentes, irmãs e irmãos conectados pelas redes sociais, a todas, a todos, o meu carinho, a minha gratidão por esta hora especialmente feliz e abençoada. O nosso dirigente já trouxe uma síntese apertada do capítulo 1 do Evangelho. E por um mês, mais ou menos, nós nos detivemos nos vários temas que compõem o capítulo 1. Moisés, o Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião e agora a nova era. Comecemos por valorizar o título colocado pelo próprio codificador, fechando o capítulo 1, a nova era. Sem rigor léxico, traduzamos era como tempo, como oportunidade. Se Kardec colocou assim a nova era, quis ele chamar-nos a atenção para este tempo novo que se inicia agora, que em verdade iniciou-se no século XIX, com o advento da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Mas para que o tempo seja efetivamente novo, nós, criaturas humanas, precisamos cogitar da nossa mudança. Uma nova humanidade só é admissível com novas criaturas humanas. E para que efetivamente seja uma era nova, uma nova era, não poderemos insistir, persistir no que fomos, no que temos sido até aqui. Eu continuo no atendimento a pessoas deprimidas, uma abordagem essencialmente espírita cristã, filosófica, portanto, evangélica, e compartilho algo com vocês. Nesse último final de semana, realizei um roteiro curto, mais intenso,
na região de Jaboticabal, envolvendo outras 2 cidades. E, otimizando a viagem e a oportunidade, eu atendi um casal de uma das cidades ali próximas. E era um casal e o marido deprimido há pelo menos 30 anos. Ele tem 61 anos, metade da sua encarnação com depressão que já se tornou crônica. Na sua dificuldade, não se deu conta de que a espiritualidade, por misericórdia, por bondade, concedeu-lhe uma esposa maravilhosa, um anjo encarnado na sua vida. Ele, em razão da depressão e de outras características mais, não trabalha. E, sem ser rude na frase, vive às custas da esposa. Em tudo, sempre. E ela não serve para ele. Nada do que ela faz ou deixa de fazer, nada do que ela fala ou deixa de dizer, nada, ela nunca o agrada. Queixoso crônico, pessimista crônico, derrotista crônico, ingrato crônico. E se tudo acontecer como planejamos, nesta quinta-feira agora, o casal irá a Oswaldo Cruz e estudaremos o caso sexta, sábado, e no domingo eles retornam para a cidade de origem. Mas em nossa conversa por 2 horas, lá em Jaboticabal, já tive a oportunidade de dizer para ele o que compartilho agora com vocês, aqui presentes e conectados pelas redes. Primeira frase dita a ele: se você não mudar, nada muda. Gandhi, há quase um século, já afirmou que devemos ser a mudança que queremos no mundo. Portanto, no que respeita a mim, se eu não mudar, a minha vida não muda. A inércia vai me levar à estagnação, na qual já me encontro. Se não mudarmos, pluralizando a frase, nada mudará para nós. A nova era está nos seus albores, nos seus primores. E precisamos conscientizarmos-nos de que ou buscamos
a mudança possível ou a humanidade se manterá no estado em que se encontra por muito mais tempo do que o desejável. Quando Allan Kardec coloca, fechando o capítulo 1, não vim destruir a lei, a nova era, ele está nos apresentando ou recordando uma das leis essenciais para o espírito, que é a lei do progresso. Poderíamos dizer que o espírito reencarna para expiar. Não negaremos esta possibilidade. Poderíamos afirmar que o espírito reencarna para atravessar provas, exames, realizar exercícios, isto tudo e outros aspectos mais. Mas seja lá o que for, tudo objetivando o progresso. É por esta razão que no Evangelho, já estudado aqui integralmente, e passaremos novamente pelo capítulo 17, sede perfeitos, o Evangelho nos propõe o crescimento, a autossuperação. E por esta razão, o capítulo 17 se abre com estas 3 recomendações do Mestre: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É desafiador, é a superação que se impõe ao espírito. E isto que estamos trazendo nesta oportunidade está consoante a doutrina espírita, está mais ou menos consoante com as leis divinas. Moisés foi o precursor de ideias excepcionais. Antes dele, a prevalência, o domínio dos instintos asselvajados. Éramos criaturas bípedes, bímanos. Já tínhamos alguma memória, alguma inteligência, mas num nível muito precário. Éramos muito reativos, odientos, vingativos, rixentos. E Moisés, já dissemos aqui na abertura do capítulo 1, recebeu uma missão linda que o destaca no concerto da humanidade, na história da humanidade. Basta considerar que foi ele o Espírito escolhido para disseminar, para vulgarizar, no sentido bom, a ideia do Deus único para a humanidade. Pratiquemos empatia por um momento. Em um dado planeta, é chegado o momento de se dar um passo adiante na evolução, e Deus escolhe a um de nós para irmos neste planeta com a missão de consolidar a ideia de Deus.
O Espiritismo só foi possível, é possível, dentre outras contribuições, graças a Moisés. Se Moisés não apresenta a ideia do Deus único, ou se outro Espírito não substitui e não nos traz a ideia do Deus único, o cristianismo não seria possível. O espiritismo não seria possível, porque o espiritismo tem no Deus único a sua base fundamental, inamovível. Tanto que Allan Kardec, mais de 3.000 anos depois de Moisés, vai abrir o livro dos Espíritos com o tema Deus. E com esta pergunta, sempre lembrada, sempre estudada, e ainda não compreendida na plenitude desejável, que é Deus. Deus, portanto, é a base do cristianismo do Cristo, é a base da doutrina espírita. Então Moisés vem e dissemina para toda a humanidade de todos os tempos a ideia do Deus único. Em face da precária evolução, em face da rudimentar condição das criaturas humanas, Moisés não pôde apresentar um Deus tão misericordioso, tão bondoso quanto a doutrina o faz. Ele necessitava conter aquele povo rude, violento, para, de alguma forma, se não educar aquele povo, pelo menos conter aquele povo, preparando as bases para que o Cristo viesse e nos apresentasse o Evangelho de maneira muito mais extensa, muito mais profunda, muito mais bela, muito mais ampla. Mas aceitemos esta verdade. Está dito no tópico de hoje, que vocês poderão ler. Moisés apresenta o germen daquela mensagem que mais tarde seria denominada o Evangelho, para nós, o cristianismo. Se apresenta para nós um novo tempo, significa que a doutrina espírita ainda não cumpriu a sua missão integralmente. Disse Jesus que um dia, em toda a humanidade, haverá um só rebanho e um só pastor. E estamos ainda, ao que parece, para mim, muito distantes deste tempo. Vindo para cá, eu me pus a meditar entre Moisés e o Cristo, mais ou menos 1.500 anos. Entre o Cristo e Kardec, 1.800 anos. E Kardec já nos apresenta a ideia da nova era, e esta nova era que se inicia agora, estará efetivamente implantada quando? Sem ser pessimista, mas recordando uma das leis naturais, segundo a qual a natureza não dá saltos. Será que a humanidade evoluirá em um século o que não evoluiu em 1.000 anos, em 2.000 anos, em 3.000 anos, em 5.000 anos?
Será que dentro de um século a humanidade estará toda ela regenerada a caminho do plano feliz, do planeta feliz e do planeta celeste mais tarde? Me parece, pois, que temos muito por fazer em relação a nós mesmos, em relação à comunidade, à coletividade e à humanidade. Mas o reino de Deus, que não virá por aparências exteriores, o reino de Deus que está dentro de nós, consoante nos assevera Jesus, precisa começar no âmago de cada criatura. Se eu não mudar, nada muda. Outra constatação corajosa que precisamos fazer, e humilde, é esta: se, como tenho vivido, não tem me proporcionado a alegria, a paz, a segurança, o bem-estar que anelo, que mereço, filho de Deus que sou, preciso mudar. Se os caminhos que escolhemos até aqui não nos levaram ao destino que ambicionamos, precisamos mudar. Porque a nova era será construída, realizada com criaturas novas. E o nosso dirigente, também filho, em sua prece, dentre outras ideias, nos lembrou a necessidade da renovação pela fé. Renovação pela fé. E o apóstolo Paulo nos diz que, à medida em que vamos nos convertendo ao Evangelho, vamos nos tornando criaturas novas. E ele ainda dirá em suas cartas, reportando-se a esta mudança, a esta melhoria, a este progresso, a esta perfeição que é a nossa meta, perfeição relativa, evidentemente. Ele escreve na sua carta aos Filipenses: quanto a mim, julgo não ter ainda alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para adiante. E ele dirá no versículo seguinte, buscando o alvo: quanto a mim, julgo, sei que não alcancei ainda a meta, o ideal. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para adiante, na direção do alvo. Por isso, precisamos cogitar no cotidiano das nossas vidas, das mudanças necessárias, em todos os sentidos. Termos a coragem do enfrentamento, verificando quais são os princípios que têm regido a nossa vida até aqui. Quais os valores que orientam o nosso comportamento.
para que possamos, em auscultando a própria consciência, através do autoexame, sempre necessário, percebermos os vícios, os defeitos e as imperfeições, para que organizemos uma agenda bem dirigida no sentido do crescimento espiritual. O cristão tem um compromisso inadiável com a melhoria pessoal. E o espírita, muito mais, porque está informado a respeito da lei do progresso, da finalidade da reencarnação. Ele tem alguma intimidade com os princípios que embasam a doutrina espírita e, em que pese a fraqueza que ainda nos caracteriza, não temos mais o direito de alegar tanta ignorância mais. Mudar. Porque é uma das leis da natureza. A única coisa que não muda no universo é a lei de mudança. Tudo o mais está em contínua movimentação, em contínua transformação. E diante das mudanças que se processam, temos duas atitudes. A atitude da inflexibilidade, da dureza, da rigidez, do gesso, da petrificação. É uma atitude. A criatura opta por continuar sendo como é. E os incomodados que se retirem. Ou a atitude da flexibilidade, da maleabilidade, em que a criatura reconhece que pode contribuir para a melhoria das circunstâncias, a melhoria da própria vida. Então ela aceita a necessidade da mudança na flexibilidade e muda, adaptando-se. Mudança, flexibilidade, adaptação. MFA, as iniciais das 3 palavras mencionadas, repetindo para enfatizar. Mudança, M, flexibilidade, F, adaptação, A. MFA, mais feliz agora. A felicidade que queremos passa pela nossa flexibilidade, pela adaptação. Se necessário, reveremos os nossos conceitos, observando se esses conceitos já não se tornaram preconceito. Mal definindo, talvez, preconceito é o conceito que não serve mais. Preconceito é o conceito superado. O conceito pode ter sido bom em um outro tempo, num outro contexto. Por exemplo, há 3.500 anos, Moisés propõe que amássemos os amigos. Quanto aos inimigos, Moisés não podia propor isto. Mas o conceito de que devemos amar somente os amigos, que devemos amar somente o que nos amam,
já não é mais conceito, é um preconceito, porque Jesus chega e nos apresenta a lei do progresso, nos apresenta o desafio de superarmos os próprios limites. A nova era nos desafia porque nos apresenta a perspectiva de um futuro maior que o nosso passado. A nossa imortalidade para diante, ou no dizer de André Luiz, a eternidade futura é maior que a eternidade passada. Eternidade no sentido de que não nos é possível mensurar, medir, contar o tempo. E que nos compete avançar, que seja lentamente, devagar e sempre, como propõe a sabedoria popular. Devagar se vai ao longe, sim, mas não nos é conveniente desencarnarmos no mesmo estágio moral, evolutivo, em que nos encontrávamos quando reencarnamos. No capítulo 17, iniciando-o, Allan Kardec vai falar dos caracteres da perfeição que já mencionei. Em seguida, nos apresenta o perfil do homem e da mulher de bem. E a depender da leitura que se faz, Allan Kardec apresenta mais de 80 características do homem e da mulher de bem. E em seguida, no capítulo 17, vai apresentar o perfil do bom espírita. E direi nesta síntese de hoje que o bom espírita é o homem de bem que anseia sempre ser melhor. Nem todo homem e mulher de bem são necessariamente espíritas. Pode-se ser homem e mulher de bem sem ser espírita. Mas não é possível ser um bom espírita sem ser um homem e uma mulher de bem. E se não nos tornarmos homens e mulheres de bem, não chegaremos à condição de bons espíritas. E esta nova era será construída por homens de bem, pelas mulheres de bem e pelos bons espíritas, para aqueles que, sendo do bem, optarem pela doutrina espírita. Que o Senhor nos abençoe, nos emule, nos estimule, nos impulsione para adiante, para a melhoria, para o crescimento, para o progresso, para que possamos, assim, fazermos parte desta nova humanidade, desta humanidade regenerada, a caminho de uma condição feliz e divina. E este processo, porque é um processo, pode começar hoje, abstendo-nos de nos reportarmos aos dias passados, porque já se passaram. Hoje, portanto, é o melhor tempo para nos candidatarmos ao tempo novo, com Jesus e com a doutrina espírita, estruturadora, capacitadora, libertadora, pacificadora, evolucionista por natureza. Paz para todos nós.